Começamos a série de mensagens Parceiros em Missão. Nós falamos a respeito da missão do Pai. A missão do Pai é redimir o mundo por meio do seu reino. Nós vimos que Deus tem chamado pessoas e continuará a chamar pessoas por meio da sua igreja para edificar nesse lugar um reino. Para edificar para si um povo obediente, cioso de boas obras, um povo que tem o coração disposto a servi-lo em espírito e em verdade. Nós vimos que essa é uma tarefa compartilhada pela Trindade. Não é só o Pai que está empenhado nessa tarefa, mas, na verdade, toda a Trindade é parceira nessa missão. E por exclusivo privilégio, porque Deus não necessitava de nenhum de nós. Temos de ter isso bem claro na cabeça. É por exclusivo privilégio que Deus ele nos chama a sermos seus parceiros em missão. Você se lembra da frase? Eu não vi nenhum compartilhamento no Facebook essa semana dessa frase. Você compartilhou, Camila? Então eu comi bola. E eu gostaria que isso estivesse bem claro na nossa cabeça, porque esse é o lema da nossa série. Algo para você gravar na tua mente, gravar no teu coração, porque esse é o desejo do Senhor para a sua igreja. De Deus, a missão é de Deus, pela igreja e para o mundo. Repita comigo mais uma vez. De Deus, pela igreja, para o mundo. A missão tem origem em Deus. Ela é executada pela igreja e o seu alvo, seu objetivo é a transformação desse mundo. E hoje nós veremos o papel do filho. Se na semana passada vimos o papel do pai, nessa semana vamos ver a missão do filho. Qual é a tarefa de Jesus nesta missão redentora? E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 3, versos 16 a 21. Você consegue repetir o primeiro versículo dessa passagem de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Você sabe muito bem, porque nós pregamos no começo desse capítulo recentemente, na última série de mensagens, que essa passagem está falando a respeito do encontro de Jesus com Nicodemos. O encontro do Senhor Jesus com o fariseu Nicodemos. E nós reconhecemos nessa passagem que Nicodemos, ele era um fariseu, um homem temente a Deus. Um homem que procurava a verdade. Ele chega aproximando-se do Senhor Jesus, ele se aproxima do Senhor Jesus e diz: Senhor, nós sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se não viesse do Senhor. Jesus, se fosse uma prova, ele daria meio certo para Nicodemos. Ok, Nicodemos, você chegou perto. Você chegou perto por reconhecer que eu sou mestre, você chegou perto por reconhecer que eu vim da parte de Deus, só que Jesus ele não é só um mestre vindo da parte de Deus, ele é muito mais que isso. E o Senhor Jesus então vai dizer, e você se lembra porque nós pregamos sobre isso, que para ver o reino é preciso nascer de novo por meio da fé. Se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo por meio da fé. Mas fé em quê? Todas as pessoas, se você perguntar
se elas têm fé, elas vão dizer, sim, eu tenho fé. Mas o problema é fé em quê? E Jesus deixa muito claro qual é o objeto da fé. Não basta você ter fé pela fé. É preciso que a fé seja dirigida ao alvo certo. E Jesus vai mostrar que, para que você veja o reino de Deus, você precisa crer que Jesus morreu, que Jesus veio para morrer no nosso lugar. É o que dizem os versos 14 e 15 do nosso texto. Se você olhar na passagem, no capítulo 3, versos 14 e 15, é dito que é necessário que se creia aqui da mesma maneira como Moisés levantou a serpente no deserto, para a salvação do povo de Israel que peregrinava. É preciso que se olhe para o Jesus levantado, o Jesus crucificado. Fé é necessário para nascer de novo, fé é necessário para ver o reino de Deus, e fé no Senhor Jesus Cristo, e fé no Cristo crucificado. É necessário fé para ver o reino de Deus. A missão do Filho fala justamente a respeito desta fé. A fé que nós devemos ter. Qual é, afinal de contas, a missão do Filho? Qual é o papel que o Senhor Jesus ocupa nesse grande plano de redenção? Na economia da Trindade, o que é que foi dado a Jesus fazer? E agora eu me volto para a passagem a partir do verso 16. O tão conhecido verso 16 que você sabe repetir de cor. O primeiro ponto a respeito da missão do Filho que nós temos nessa passagem é que Jesus ele veio para revelar o amor do Pai. O Senhor Jesus ele veio, o primeiro aspecto da sua missão, o primeiro aspecto da razão pela qual foi necessário que o Senhor Jesus viesse, é que era necessário que ele revelasse o amor do Pai. Quando você lê os evangelhos, você procura estudar a palavra de Deus, você percebe que a encarnação do Senhor Jesus, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e tudo que se segue a sua ressurreição são uma grande demonstração do amor do Pai. É isso que diz o verso 16. O Senhor Jesus, ele demonstra em toda a sua vida o que é o amor de Deus. É preciso aqui fazer uma correção. Quando se lê no verso 16 que Deus amou o mundo de tal maneira, via de regra, tanto nós quanto muitos dos comentaristas entendem que este tal maneira é um intensivo. Se você está com a Nova Versão Internacional, provavelmente você leu essa passagem dizendo que Deus tanto amou o mundo. É necessário uma correção aqui. Na verdade, esse tal maneira não tem nada a ver com intensidade. Na verdade, esse tal maneira é uma explicação para algo que vinha antes. Olha, aconteceu assim, assim, assado, e dessa maneira Deus amou o mundo. Essa é a ideia por detrás do tal maneira. E que maneira é essa? É o que você vê no verso 14. O Filho seja levantado. O Filho seja levantado. De que maneira Deus amou o mundo então? Deus amou o mundo permitindo ou dando o seu Filho para que ele morresse no nosso lugar. Esse é o sentido do tal maneira. Não é que Deus amou tanto o mundo, a intensidade do amor de Deus, mas o amor de Deus se prova pelo fato de que Jesus foi dado no nosso lugar. Jesus, meus amados, é a perfeita revelação do amor do Pai. Não existe prova maior do amor de Deus do que o fato de Jesus ter sido entregue por nós. Abra por favor a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versos 9 e 10. 1 João, capítulo 4, versos 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós sabemos que Deus nos amou por causa do ministério da vida e da morte do Senhor Jesus.
É pelo fato de Jesus ter se feito carne, ter se esvaziado de sua glória, ter entrado nesse mundo e sofrido tudo que um homem comum sofre, é que nós sabemos que Deus ama o mundo. A cruz, queridos, é ao mesmo tempo uma demonstração da justiça e do amor de Deus. Uma demonstração de que é necessário que o homem morra por causa dos seus pecados. O pecado é grave e ele requer a justiça de Deus, mas ao mesmo tempo é uma demonstração do amor do Senhor. Do fato de que Deus ele não quis que nós, o seu povo, sofrêssemos a condenação, mas que essa condenação fosse lançada sobre o seu Filho. Amados, a cruz que Jesus levou é a cruz que nós merecíamos. Era a cruz que eu e você merecíamos. O sofrimento que o Senhor Jesus experimentou, o abandono do Pai, não é o sofrimento físico da cruz o pior da história, mas a própria humilhação do Senhor Jesus, a separação de Deus. Todas essas coisas estavam destinadas a mim e a você, por causa do nosso pecado, e a punição era justa. Mas o fato é, Deus nos amou e lançou tudo isso na cruz do Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse versículo é tão rico, meus amados. O amor de Deus é provado pelo fato de que Jesus morreu por mim e por você, sendo nós pecadores. Nós não merecíamos o que Ele fez. E por amor, por exclusivo amor, é que Deus entregou o seu Filho. Deus entregou por nós a delícia dos seus olhos. Deus entregou por nós aquilo que Ele tinha de melhor. Considere o que significa a separação da Trindade. O que implica essa separação de algo que desde o início dos tempos representa o mais íntimo e perfeito grau de comunhão que nós podemos imaginar, o mais perfeito relacionamento, e de repente essa trindade se rompe para que o Senhor Jesus venha se encarnar e andar no nosso meio. Você consegue imaginar o custo disso? O preço, o valor disso? Você entregaria o seu filho, para ser julgado no lugar daqueles que atearam fogo no dentista em São José dos Campos? Você entregaria o seu filho para que ele fosse julgado, para que ele fosse para a cadeia, no lugar daqueles que mataram o dentista ateando fogo nele? Ou agora, mais recente, Deus tenha misericórdia de nós. Depois que eu preparei essa mensagem, aconteceu de novo, né? Menos de R$100, a pessoa não tinha o dinheiro do ladrão, como a gente costuma chamar, e o ladrão ateou fogo nele. Não sei se morreu. Morreu? Alguém tem notícia? Não, né? Você entregaria o seu filho para ser julgado no lugar dessas pessoas, desses criminosos? Pior, você entregaria o seu filho, sabendo que o seu filho iria ser zombado, que o seu filho iria ser humilhado no tribunal pelos mesmos assassinos por quem ele estava pagando preço? Sabendo que o seu filho seria zombado pelos mesmos assassinos por quem ele estava morrendo, por quem ele estava sendo julgado? Sabendo que o seu filho iria ser cuspido, batido, pisoteado por causa do pecado dos outros, do erro dos outros, você entregaria? Considere então no amor e na entrega que estão envolvidos no processo. Este é um amor que nos constrange. O amor de Deus é um amor que nos faz voltar a Ele. O amor de Deus é um amor que exige uma resposta. É um amor que exige uma decisão. Nós falamos sobre isso na escola bíblica hoje. É um amor que exige uma decisão. Diante de tanto amor, queridos, como nós ainda podemos pensar que a intenção de Deus seja nos condenar? Diante desse amor que Ele manifestou, como nós podemos pensar que
o que Deus deseja é nos julgar. E eu chego no segundo aspecto da missão do Filho. Nos versos 17 e 18 do nosso texto mostra que a missão de Jesus não é uma missão de condenação. Jesus não veio para condenar o mundo. Jesus veio para salvá-lo. A missão de Jesus é uma missão de salvação, uma missão de salvação do pecado. É certo que o Senhor Jesus tem autoridade para julgar o mundo. Não se engane. Um dia o Senhor Jesus virá para julgar vivos e mortos. Nós assumimos isso, nós proclamamos isso quando nós declaramos o credo apostólico. Jesus o fará no último dia. Mas o desejo mais sincero do coração do Pai é de que o mundo seja salvo por Ele, não julgado por Ele. É de que pecadores se arrependam e sejam salvos por meio do Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo do Pai. O desejo do Pai é que o mundo seja salvo do pecado, que o mundo seja salvo da culpa que pesa sobre cada um de nós, que o mundo saiba que o Senhor Jesus morreu pelas nossas iniquidades, que Ele morreu por cada um de nós. A missão do Filho é uma missão de salvação do sofrimento eterno no inferno. Precisa ficar muito claro isso na sua cabeça, na cabeça de quem nos assiste, de que a missão do Filho é uma missão de salvar vidas do inferno, salvar vidas de um lugar sem esperança de um futuro melhor. Se você acha que os nossos tempos são difíceis, saiba que pelo menos no nosso tempo, nos nossos dias, ainda existe uma esperança. Você pode olhar para frente e pensar que o amanhã será melhor. Agora considere no que é o inferno. Um lugar onde você está sofrendo e você olha para o amanhã e você sabe que você irá sofrer, e que depois de amanhã você irá sofrer, e que daqui a um mês você irá sofrer, um ano, e para todo sempre você irá sofrer. E sem esperança alguma. A missão do Senhor Jesus é nos salvar dessa realidade. Veja o que diz o Senhor Jesus, conforme registra João no capítulo 12. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. E mais ainda, conforme o evangelista Lucas, no capítulo 19, que nos diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus, Ele é o único caminho para a salvação. Ele é o único caminho. Não existe outro. Aquele que quer ter paz com Deus deve crer que o Senhor Jesus levou os seus pecados sobre si. Não existe paz com Deus sem Jesus. Se o amor de Deus é o ponto de partida da nossa salvação, a fé é a maneira pela qual nós vamos nos apropriar dela. Nós nos apropriamos dessa salvação que nasce do coração amoroso de Deus por meio da fé. Todo aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. É o que o nosso texto nos mostra. Aquele que crer já está salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Ele está condenado em primeiro lugar pelo seu próprio pecado. O pecado merece condenação, mas ele também está condenado por não crer em Jesus. É duplamente condenado. Meus amados, o juiz do homem não é Deus. Em última instância, aquele que julga o homem não é Deus. Não é Deus quem julga o homem. Quem julga, quem condena o homem é o seu próprio pecado. É o seu próprio pecado. Se eu ou você cometemos um crime, e nós vamos então a julgamento, e nós somos condenados por esse crime, e nós vamos sofrer juntos na cadeia, de quem é a culpa pelo meu sofrimento? Quem é o culpado pelo meu sofrimento? Se eu sou julgado e condenado por um crime que eu cometi. A culpa é do legislador lá que fez a lei no Congresso?
A culpa é do juiz que bate o martelo e diz: você é culpado, e vai para a cadeia? A culpa é do juiz. A culpa é minha. Fui eu que errei. Se Jesus, Ele é o único meio de salvação, e eu o rejeito, que esperança pode haver? Que esperança pode haver para você, se você está nos seus pecados, e o Senhor te oferece uma porta de saída por meio de Jesus, e Deus lhe estende a mão por meio do seu Filho, e você o rejeita? Que esperança pode haver para você, senão uma esperança de juízo eterno? Qual a esperança que pode haver? Aquele que não crer já está condenado. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. Verso para você guardar no coração, você vai usar na evangelização. Você que é parceiro em missão, pode usar esse versículo, ele é muito rico. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um só homem, há um só mediador entre Deus e os homens, não existe outro. Você não vai ter uma oportunidade melhor, como a gente falava na escola bíblica hoje de manhã. Você não vai ter uma oportunidade melhor porque só existe um. Só existe um que é o mediador. Por isso, diz João, um pouco mais adiante, nesse mesmo capítulo, João capítulo 3, verso 36, ele diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se Deus lhe estende a mão e você não se agarra na esperança de salvação que é Cristo Jesus, tudo que resta sobre você é a ira de Deus. Não existe muro, não existe meio termo, não existe caminho do meio. Ou é salvação por meio de Jesus ou é ira de Deus. Há um só mediador. Crer em Jesus, portanto, é o critério definitivo de separação entre aqueles que se perdem e aqueles que se salvam. Mas Jesus também veio para separar um povo que glorifique ao Pai. Separar um povo que glorifique ao Pai. O objetivo último da missão de Jesus é separar um povo para a glória de Deus. Se nós falamos que Deus está separando um povo, que Deus está preparando um povo para a glória do seu nome, é por meio de Jesus que isso é feito. Versos 19 a 21 do nosso texto mostram essa realidade. Se Jesus é tão bom, se a sua vontade é tão perfeita, se é possível, e é possível nutrir toda a simpatia por Ele, por que é que os homens o rejeitam? Porque na maioria das vezes a nossa pregação, quando você vai evangelizar, quando você vai falar do amor de Deus, porque na maioria das vezes o nosso testemunho não recebe crédito? Se Jesus é tão bom, e as pessoas estão dispostas a aceitar isso, que Jesus é bom, por que as pessoas não recebem o nosso testemunho? A explicação é, porque as suas obras são más. Veja agora sim, o que diz em João 7,7. Não pode o mundo odiar-vos, diz o Senhor Jesus, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mas você sabe por que o mundo odeia Cristo? Porque as obras do mundo são más. As obras do mundo são más. O que nos condena é o fato de nós amarmos muito mais o mal que o bem. O que por natureza nos leva ao inferno é que nós amamos muito mais aquilo que vem do mundo, aquilo que vem do pecado, o prazer do pecado, do que o prazer de Deus. Nós rejeitamos o Filho de Deus. Você deve se lembrar de Isaías capítulo 6, uma passagem muito conhecida de todos nós. Ministério de Louvor adora essa passagem.
Isaías capítulo 6, quando Isaías se apresenta diante do Senhor, ele é levado em espírito diante do Senhor. E diante da santidade, da pureza, da justiça perfeita de Deus, ele só pode dizer: ai de mim, porque eu estou no meio de um povo de lábios impuros e eu mesmo sou pecador. A santidade perfeita de Deus coloca em evidência o nosso pecado. A luz faz notória toda imperfeição. Rapazes, principalmente os rapazes, mulheres também, mas principalmente os homens, vocês comprariam um carro no escuro? Eu tenho uma Ferrari para você, nesse quarto escuro. É pegar ou largar. Está aqui, ó, um carrão. Ferrari não, pode ser um Jetta até, um Volkswagen Jetta. Para mim já estaria legal pra caramba. Mas é o seguinte, você tem que comprar no escuro. Você já comprou carro no escuro, homem? Ou é melhor você levar o carro para fora, na luz do dia, aí você dá aquela voltinha, você se agacha, dá aquela olhada pelo lado, vê se não tem um amassado. Não é assim? Não é assim que você faz? Se você é minimamente esperto, é o que você tem que fazer. Uma vez eu não fiz isso, quebrei a cara. Alguns lembram do meu Corsinha verde. Tadinho. Tinha mais massa do que cantina do Bexiga. Isso porque a luz, ela revela a imperfeição. A luz revela toda a imperfeição. A gente sabe que todo pecado é efetuado nas trevas. O pecado, via de regra, é efetuado nas trevas, para que ninguém saiba. Aquilo que a gente faz de errado, a gente faz escondido. Abra, por favor, a sua Bíblia em Jó, capítulo 24, versos 13 a 17. Jó 24, versos 13 a 17. E veja se não é o seu retrato, porque é o meu retrato, de quando a gente está fazendo alguma coisa errada, de quando a gente está cometendo um pecado, de quando a gente está fazendo alguma coisa que ofende a Deus e defrauda o nosso semelhante. Os perversos, eles são inimigos da luz. Eles não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e o necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero. Este diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de noite se conservam encerrados, nada querem com a luz. Pois amanhã para todos eles é como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Quem quer fazer errado, faz no escuro. Quem quer fazer errado, faz escondido. Mesmo que seja no escondido do seu coração. E graças a Deus, porque você não faz tudo que vai no escondido do teu coração. Graças a Deus. Mas você peca ali no escondido. E você não quer trazer isso à luz. Os homens preferem a sua cegueira natural. Eles preferem o seu descanso nos prazeres desse mundo do que a luz de Cristo. É muito melhor você descansar e não ser incomodado. Olha, não me encha a paciência, me deixa aqui na minha escuridão, porque eu não quero trazer à luz aquilo que pode me curar. Quem, porém, se achega à luz de Cristo, não se envergonha das suas obras. Quem se achega à luz de Cristo não se envergonha das suas obras. Primeiro, por saber que elas vêm de Deus. Toda boa obra vem de Deus. É Deus quem preparou as obras de antemão para que nós andássemos nelas. Ele sabe que as boas obras vêm de Deus. Mas também, quem se achega à luz de Cristo não se envergonha das suas obras, porque elas sabem que as boas obras o glorificam. As boas obras glorificam a Deus e as pessoas sabem disso. Quem está em Cristo sabe que as boas obras glorificam a Deus.
Qual é a sua sensação quando você faz o bem? Quando você faz o que é certo? Quando você faz aquilo que você sabe que agrada a Deus? Qual é a sensação? Quando a gente faz o que é certo, é uma alegria tão grande, não é verdade? Você se sente tão bem, tão feliz por fazer, por agir de maneira correta. É tão grande, mas tão grande a alegria, que Jesus ele precisa nos alertar contra essa alegria. E aí ele diz, olha, cuida para que a tua mão esquerda não veja o que faz a tua direita. Às vezes a alegria é tão grande que você quer falar para todo mundo, olha, Porque o bem provoca isso. A gente sabe que as boas obras glorificam a Deus. Quem anda na luz, queridos, é luz. Quem anda na luz de Jesus Cristo é luz. Não é o que o Senhor Jesus diz em Mateus 5, verso 14? Vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo porque vocês andam na luz de Cristo. E é justamente esse povo, o povo da luz, o povo que glorifica o Senhor por meio das suas obras que Jesus veio preparar. Um povo que é rico em boas obras para a glória do Pai. É esse povo que Jesus veio separar. Um povo que anda na luz do Senhor e que por andar na luz do Senhor é luz para esse mundo. Jesus veio, portanto, para revelar o amor do Pai. Revelar o amor do Pai. Um amor tão grande que o leva a se entregar para a salvação dos nossos pecados. E se entregando para a salvação dos nossos pecados, Ele nos prepara como um povo que está pronto a glorificar o Pai em tudo aquilo que nós fazemos. Essa é a missão do Filho: revelar o amor do Pai, salvar-nos do pecado e separar-nos como um povo para a glória de Deus. Assim, nós podemos saber que você não pode entrar no reino de Deus com seus pecados. Deixe-me dizer isso de novo. Você não pode entrar no reino de Deus com seus pecados. Traga os seus pecados à luz, por meio do arrependimento sincero, por meio da confissão de pecados diante de Deus. Por que é que você vai perecer sem a vida eterna? Por que é que você vai ser lançado no fogo como uma escória? Quando o amor de Deus revelado em Jesus Cristo está à sua mão. Por que é que você vai perecer? É muito melhor que você ore como o salmista o faz no Salmo 139, quando ele diz: sonda-me, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. Peça ao Senhor que sonde seu coração. Você não pode entrar no céu com seus pecados. Você não pode ver o reino de Deus com seus pecados. Creia no Senhor Jesus. Isso porque você não pode entrar no reino também sem Jesus Cristo. Você não pode entrar no reino de Deus sem crer que Ele morreu para pagar a dívida que eu e você tínhamos com Deus. Você não pode entrar no reino de Deus sem Jesus Cristo. Não adianta você tentar ter uma vida perfeita. Você não vai conseguir. Você vai falhar. Você precisa crer em Jesus. Você precisa saber que crer nele é o critério de separação entre aqueles que se perdem e aqueles que se salvam. Jesus é ao mesmo tempo a pedra de esquina, a pedra angular sobre a qual os construtores edificaram, e a pedra de tropeço. Ele é o bom perfume para aqueles que se salvam e o cheiro de morte para aqueles que se perdem. Você precisa saber disso. Creia em Jesus Cristo. Se você confessar
com a sua boca, se você confessar o Senhor Jesus, a promessa é: você será salvo. Se você crer no seu coração e confessar a Jesus, você será salvo. É a promessa de Deus. Se você crê em Jesus também, querido, você pode ter a certeza da sua salvação. Se a palavra de Deus te diz que aquele que crê em Jesus não está condenado, como nós lemos essa noite, se você crê nisso, então, se você crê no Senhor Jesus, então você pode ter certeza da tua salvação. Não duvide. Não duvide do amor de Deus. Não duvide do propósito dele para a tua vida. Não duvide. Creia. Deus ama você. Preste bem atenção, você que me assiste em casa. Deus ama você. E de modo nenhum Ele vai permitir que você se perca nos seus maus caminhos. Ele não vai permitir que você se perca nos seus maus caminhos. Creia. Tenha certeza da sua salvação. Seja constante na prática do bem. Seja constante na prática do bem em gratidão. Seja constante na prática do bem para a glória daquele que te amou primeiro. Se Ele te amou primeiro e te chamou com amor, e entregou o seu Filho em amor, seja constante na prática do bem. E por último, mas não menos importante, seja um parceiro na missão de Jesus. Seja um parceiro na missão de Jesus. Se Jesus é o único caminho, se crer em Jesus é essencial para não ser totalmente destruído, se crer em Jesus é essencial, então, no anúncio da sua vida e obra está a chave para o céu. E eu e você não podemos ocultar essa mensagem. Preste atenção, igreja. Nós não podemos ocultar essa mensagem. Nós temos de ser parceiros na missão de Jesus Cristo. Nós temos de proclamar esse Jesus que salva, esse Jesus que liberta, esse Jesus que transforma vidas. Pessoas estão se perdendo todos os dias. Preste bem atenção nisso. Pessoas estão se perdendo todos os dias. Inclusive pessoas queridas nossas, sem conhecer o remédio que poderia salvá-las. E a minha pergunta hoje é a mesma que eu fiz na semana passada. Você é um parceiro na missão do Filho?